O papo de Gabigol no Corinthians não para. Mais uma vez o Neto deu uma informação sobre a situação do Gabigol ir pro Timão. Eu, como rubro-negro, vou te falar. Se o Gabigol for pro Corinthians, ele vai jogar muito. No Flamengo, eu acho que o que aconteceu foi perda de motivação. Ele não conseguiu ir pra Copa, chegou a ganhar tudo no Flamengo, ganhou 2 Libertadores, e daí ele não mostrou mais o mesmo entusiasmo. O maneiro do Gabigol é que ele sempre ia pra campo com toda a vontade do mundo. Ele ia pra matar ou pra morrer. Mas agora ele tá completamente perdido, só caminha ou arruma alguma confusão aleatória. A minha percepção é de que o Gabigol precisa ser centro das atenções, tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Isso aí ele não tá nem aí. Mas no Corinthians, com ânimo novo, outro ambiente, acho que ele pode jogar muita bola. Eu, como rubro-negro, eu vou te falar. Eu acho só que ele poderia ir pro Corinthians no final de 2024, quando o contrato dele acaba no Flamengo. Aí o Corinthians não precisaria gastar nenhuma grana para contratar ele. Agora, a multa é altíssima. Eu preferiria o Flamengo vender, fazer uma grana com ele para a Arábia, sei lá, para a China, para conseguir reaver uma parte da grana. Mas pro Corinthians, eu acho que a única situação é no final do contrato em 2024. Vamos dar uma olhada na informação que o Neto traz e depois o Mauro César Pereira, que vem com a sola alta para falar sobre esse assunto. Se liga só. Quando o Tite chega, a expectativa era de... Pode deixar. A expectativa era de uma classificação de Libertadores, até pela pontuação do que o Jorge Sampaoli deixou. Uma desgraça, uma terra sem lei, né, no Flamengo. O que pensar do Flamengo hoje, com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras, mas também enfrenta o Galo, né? Aí a gente já coloca como comentarista, que para quem a gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa assim importante. E já conseguiu a classificação com uma Lívia Nepomuceno, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu. Acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou 5 minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Aí... Gabigol estava entrando no final das partidas. Eu acho que depois do Fla-Flu, que ele foi expulso, a moral dele com o Tite caiu mais ainda. E nesse jogo contra o América, que era uma partida fácil, estava ganha, ele nem entrou. Teve um jogo que entrou e teve um jogo que ele entrou e foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensa? Aí, ele diz que com essa comissão técnica o Gabigol tá fora. Como o Neto deve ter muita fonte em São Paulo e deve ter fonte próxima ao Tite, né, que treinou muito tempo o Corinthians, eu acho que essa informação pode ser considerada. Agora vamos ver o Mauro César Pereira, meu irmão, que entrou de sola nesse assunto aí, se liga. De uma situação... Posso falar uma coisinha rápida? Deve, claro. Tá boa a audiência? Quê? Tá boa a audiência do programa? Tá boa a audiência. Tá boa a audiência. Tá boa. Então tá bom. Antes o jornalismo do que entretenimento e babação de ovo, né? Sempre. Olha aí, ó, Mauro César Pereira deixando claro aí. Nós estamos falando a real aqui. Eu acho que o torcedor que está acompanhando, o cara pode até me detestar. Esse flamenguista aí, não sei o quê. Nós estamos falando a real, cara. O que nós estamos falando aqui é pro bem do clube. O que estamos falando aqui é pro bem do Corinthians. Eu falo isso há muitos anos. O cara confunde o time pelo qual você torce com o trabalho. Eu não quero mal do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, não. Eu quero que o clube fique forte. Eu trabalho com futebol, não sou um imbecil. Não quero que o meu time seja forte e todos os outros uma porcaria. Quanto mais jogo bom, melhor. Vamos falar de quê? A gente quer que os jogos sejam bons, o futebol brasileiro melhore. Né? Isso aí é o mais importante. E o que a gente fala do Corinthians há muito tempo é isso. Gente, saiu uma turma que está lá há 16 anos, que participou de uma reconstrução com êxito, e eles conseguiram depois estragar tudo que fizeram de bom. Tudo. É o mesmo grupo, com uma cisão aqui, o Mário Gomes saiu, voltou, depois voltou de novo. Enfim, mas é o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo. Esses caras saíram. Então, esse é o momento em que o Corinthians tem a oportunidade de se reestruturar, se reorganizar. Então, as promessas, as palavras, o que é dito, com todo respeito, ela tem que ser, a gente tem que discutir, questionar. Acho que nós fizemos isso aqui. Acho que é... A cagada foi a contratação do Pato e esse estádio aí. O negócio foi péssimo. Péssimo. Isso. Não adianta você pegar o cara, botar aqui do nosso lado e ficar aqui falando aqui, o que você vai fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas como? De que maneira? Com que dinheiro? É isso. E um dos casos, né, Mauro, já que você também pediu pra falar, você queria falar alguma coisa, não, né? Eu... Já que você pediu pra falar, falou-se em Gabigol no Corinthians,
né? Foi uma notícia que eu sei que você vai Aí ficar não é mais bravo. nem entretenimento. Aí entretenimento é entretenimento. Eu sei que você Porque vai... humor é entretenimento. Eu sei que você vai ficar bravo, Mas mas fico bravo, falou... eu acho graça. Aí você fica, não, essa aí você tem que vir em mim. Porque Eu fico bravo quando eu tratam vou você isso como como notícia. Aí tem que vir em mim. Chega eu assim, vou em vamos- você primeiro. Vamos assim, se fosse do Augusto, né? Ganhou, né? Aí, é verdade que você tá tentando fazer o... Como é que você sabe? Cadê o negócio do Vanderlei Nogueira Conta contra do Maradona do Santos? É um candidato lá do Santos. Não, porque foi É falado. interesse do Santos ter o Maradona do presidente. Saiu uma notícia. descobriu isso? E aí, ó, eu tenho muita fonte lá no Flamengo, mas não consegui essa informação. E eu sei que o Mauro também tem. E aí eu perguntei, que a gente estava ao vivo aqui e saiu. Corinthians pode acertar com o Gabigol, eu só achei estranho o valor, 8 milhões de dólares. A multa rescisória do Gabigol, o Mauro vai trazer. Agora, tem alguma chance, porque o Gabigol tá brabo com a não renovação no Flamengo. Ele tá brabo, isso aí eu apurei, eu acho que você também. Não tá um clima muito bom pro Gabigol no Flamengo, porque ele tá brabo que não renovou agora. Que bom que ele tá bravo, né? De repente ele fica bom e joga bem de novo, né? Porque ele tava muito acomodado. Ele bravo, de repente, volta a jogar, né? Deixa de ser Gabi e volta a ser Gabigol. Porque ultimamente ele é só Gabi. Ou Tem Lil chance, Gabi. Mauro, Ou de Gabriel. De Gabigol no Corinthians? Você vê alguma Olha, chance? Olha, assim, eu acho que isso me incomoda um pouco, né, quando a profissão é tão maltratada, né? Quando você vai falar sobre um jogador que tem contrato, você tem que falar, tem que ter a primeira informação. Por quanto você consegue tirar esse jogador do clube, né? Por exemplo, o caso agora do De La Cruz, o Flamengo que é o De La Cruz. O River Plate fala, não tem conversa, 16 milhões de dólares a multa, pagam, então um abraço, eu não libero o jogador. Eu quero pagar 10, 11, pagar a prestação, não tem conversa, paga a multa, não tem conversa. Então o Flamengo está disposto a pagar os 16 milhões de dólares e levar o De La Cruz. Se tiver o dinheiro, vai lá e paga, senão não vai contratar. Ponto, acabou. Tem contrato? Tentou antes, não conseguiu. Por quê? Porque não teve conversa e ponto final. Não tinha o dinheiro, estava no meio da temporada e tal. Funciona assim. A primeira coisa é pagar a multa do jogador. Depois, paralelamente, você vai tentar, até antes, às vezes você procura o jogador e pergunta. É o caso. De La Cruz quer jogar no Flamengo? Aí o agente fala, ele quer. Quanto ele quer ganhar? Ah, tal, já temos um acerto mais ou menos aqui. Aí você vai lá e paga a multa. Você não vai pagar a multa se você não acertou com o jogador. São duas pontas que você tem que acertar. Para você acertar com o Gabriel, você pode acertar para 2025. Pode fazer um pré-contrato na metade do ano que vem, que é quando termina o contrato dele. 31 de dezembro de 2024. Então o Gabriel tem mais um ano, um mês e alguns dias de contrato. Não tem menor valor se acertar hoje alguma coisa com o Gabriel. Porque ele tem mais um ano para cumprir. Menor valor. Mas ele poderia assinar um pré-contrato em junho. Só né? em junho. Estamos em novembro, gente. Ah, que pagaria 8 milhões, não sei o quê. Sabe quanto é a E multa vai dele? esperar para 2025. Aí eu fui atrás da multa dele, né? Porque você tem que pagar a multa para levar o cara, não é isso? Sabe quanto é a multa? Dá um chute aí. 100 milhões, né? De De euros. euros. Mais de 500 milhões de reais. A dívida do estádio. 100 É milhões claro de que ninguém euros. vai pagar isso. Não, né? sei. Porque qual era a multa do Dudu, quando falava que o Dudu ia sair do pagar 70 milhões? Assim, os clubes colocam multas muito altas justamente para se proteger. É óbvio que o Corinthians, seja o dirigente que está saindo, que está chegando, não vai pagar uma fortuna pelo Gabriel. E ele não está livre. Se ele estivesse terminando o contrato agora, aí sim, aí faria sentido. Vai terminar o contrato, eu tenho uma proposta para você, como se especulou a ida do Bruno Henrique para o Palmeiras. Bruno Henrique acabava agora. Acaba agora. Agora. Acaba em dezembro. Então ele poderia acertar com outro clube e ir embora. A partir do começo. Agora, o Gabriel só vai ficar livre daqui a um ano, um mês e alguns dias. Isso não tem menor cabimento. E quando surge uma informação, entre aspas bem grandes, dessas, às vésperas de uma eleição, faça meu favor, é chamar o torcedor de bobo. Sabe? É debochar do torcedor do Corinthians. Achar que ele é meio bobo. que uma estratégia da nova diretoria. Vamos vazar isso aqui. Não, e da detalhe. nova não, da atual, que saiu. Pois é, e o que Da acontece? situação. Vamos vazar isso para ver se dá uma força política pra vaza gente. isso, vaza assim, uma fonte passou, mas você não sabe quem falou. Então ninguém se compromete. Ao mesmo tempo, tenta induzir o torcedor a imaginar que aquele jogador vai vestir a camisa do clube. Quando isso não vai acontecer. Pode até acontecer no futuro. Daqui a um ano, de pouco, não duvido nada. Que alguém faça uma maluquice de oferecer para o Gabigol um caminhão de dinheiro, levar mesmo que ele não jogue nada no ano que vem. É possível, tudo é possível. No futebol não duvido de nada, mas nesse momento, isso não tem. E os valores que foram publicados aí, que alguém deu, né? 8 milhões. 8 milhões de dólares. Diferença brutal. Para quem? Para o Gabriel e para o clube. Ele tem um contrato. Não funciona assim. A mesma coisa que, sei lá, amanhã, vamos imaginar, quem é o cara bom do Corinthians? Né? Hoje quase ninguém. É o Cássio. Emprestado. O Cássio é o goleiro do Corinthians. O contrato dele ainda tem mais tempo, né? Então, digamos que um outro clube quer um goleiro, quer o Cássio. É isso, agora eles mudam de assunto, vão para outra. Vão falar do Bruno Henrique, do Dudu.
Então é isso. Eu acho que o Gabigol tem cara de time de massa, tipo o Flamengo, o Corinthians. Se ele for pro Corinthians, ele vai jogar muita bola. Ele vai, porque ele tem essa parada de vibrar junto com a torcida e ele faz muito gol decisivo. Mas eu acho que ele só iria numa situação dessa aí que o Mauro falou, em 2025. Porque o Flamengo amarra bem nesses contratos aí. Eles assinam com multa absurda. Tu vê aí, 500 milhões de reais, é muito alto. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, se inscreve aí. Eu tô no começo do canal. O YouTube não me divulga muito. Pô, ele me dá 50 impressões aí. Sugere meu vídeo para 50 pessoas. Então, a inscrição vai me dar uma força, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.